Vamos lá. Bom dia, eu sou a Simone, professora de gramática da primeira série. Sejam todos bem-vindos na sala virtual, a aula virtual, né? Então, vamos lá. Antes de iniciar nossa aula, o que é necessário? Que vocês anotem tudo sobre o conteúdo das partes principais da videoaula, principalmente os conceitos das funções, as características também. E outra coisa, para garantir a frequência, é necessário colocar o nome, a série e a turma. No nosso livro, né, que de vocês, Novas Palavras, tem o conteúdo sobre funções da linguagem. Vale a pena conferir na página 143 até a página, um pouquinho, 149. Vale a pena conferir, fazer as atividades como revisão, tudo bem? E uma outra coisa, que se você tiver dúvida, pode entrar em contato comigo, eu estou à disposição, ok? Combinado? Vamos lá? As funções da linguagem, né, eu já fiz a apresentação, que é gramática, né, primeira série, retomada do conteúdo, para avaliação dia 20 de agosto, né, próxima sexta-feira, que é todo mundo saindo bem. Os elementos da comunicação. É necessário compreender os elementos da comunicação, que são 6 também. O emissor emite e codifica a mensagem. O emissor agora sou eu que estou falando. O receptor é aquele que recebe, que decodifica a mensagem. A mensagem é o conteúdo transmitido pelo emissor. O código é o conjunto de signos usado na transmissão e recepção da mensagem. Referente é o contexto relacionado a emissor e o receptor. Canal é o meio pelo qual circula a mensagem, como chega a mensagem. Observações. As atitudes e reações do comunicante são também referentes e exercem influência sobre a comunicação. As funções da linguagem. O conceito. Todo ato de comunicação possui um objetivo, seja uma propaganda impressa, o modo de falar com as pessoas e etc. Entender as funções de linguagem melhora o ato de comunicação, aprimora o entendimento sobre a intenção do outro. Então, por isso que é bom, né, conhecer as funções da língua, de linguagem, identificar no contexto, né, no dia a dia também. As funções de linguagem explicam o porquê de cada tipo de discurso. Estamos tratando sobre os elementos que constituem o ato de comunicação. O que é comunicação? É quando estabelecemos comunicação todo o tempo. Todo o tempo estamos comunicando, né? Seja visualmente, oralmente, por escrito. Todo momento nós estamos comunicando. Vamos lá? Bom, as funções da linguagem são 6, e é muito importante compreendê-las. E isso aí, ó, vou dar uma dica. Pode registrar, anotar, bom? Tem no livro de vocês, que é na página 143, que inicia, vale a pena conferir. O emissor, ao transmitir uma mensagem, sempre tem um objetivo de informar algo, demonstrar seus sentimentos ou convencer alguém a fazer algo.
entre outros, e, consequentemente, a linguagem passa a ter uma função que são as seguintes. Então, são 6 funções: a função referencial, a função apelativa, a função emotiva, a função metalinguística, a função fática e a função poética. Observação. Em um mesmo contexto, 2 ou mais funções podem ocorrer simultaneamente. Uma poesia em que o autor discorra sobre o que ele sente. Ao escrever poesias, tem as linguagem poética, emotiva e metalinguística ao mesmo tempo. Por isso que é bom e importante, né, compreender as características, porque sempre prevalece, desculpa aqui, sempre uma prevalece a mais devido à característica que possui. A função referencial é quando o objetivo do emissor é informar. Ocorre a função referencial, também chamada de denotativa ou de informativa. São exemplos de função denotativa: a linguagem jornalística e a científica. A função conativa ocorre quando, ou pode ser chamada, né? A função conativa ou função apelativa. É quando o emissor tenta convencer o receptor a praticar determinada ação. É comum o uso do verbo no imperativo, como compre aqui, concorra a esse lindo carro. Percebemos, né, que ela, a apelativa, ela tem um ato de utilizar uma ação, e sempre no verbo imperativo, né? Sabemos que o verbo no imperativo é de autoridade, de mandar, né? Compre aqui, faça aquilo, né? Sempre tem a tentativa do emissor convencer o receptor a praticar a ação de comprar ali. Ok? Tudo bem? Podemos avançar? A função emotiva. Tenho certeza que todos compreendem a função emotiva, né? É quando o emissor demonstra seus sentimentos ou emite as suas opiniões ou sensações a respeito de algum assunto ou pessoa. Acontece a função emotiva, também chamada de expressiva. Pode ser chamada de emotiva ou função expressiva. Ok? Quando, um exemplo, né? Quando a gente expressa uma opinião, um sentimento. Aqui, tá? Nós amamos muito o Romário, podemos colocar também, nós amamos muito a nossa família. Sempre a nossa opinião, né? O nosso eu. A função metalinguística é a utilização do código para falar dele mesmo, uma pessoa falando no ato de falar, ou outra escrevendo sobre o ato de escrever. Palavras que explicam o significado de outra palavra. Um exemplo, né? São textos, por exemplo, um dicionário, quando eu procuro o significado da palavra gramática. Então, eu estou usando a função metalinguística. A função metalinguística, ela é centralizada no código, usando a linguagem para falar dela mesma.
A poesia que fala da poesia, da sua função e do poeta, um texto que comenta outro texto. Principalmente dicionários são repositórios de metalinguagem. Observação. Em um mesmo texto pode aparecer várias funções de linguagem. O importante é saber qual função é predominante no texto, para então defini-lo. A função fática, eu acho que é a mais fácil de entendimento, porque corresponde ao nosso dia a dia, né? A função fática ocorre quando o emissor testa o canal de comunicação, a fim de observar se o receptor o entendeu. São perguntas como, não é mesmo? Você está entendendo? Você está ligado? Ou frase como, alô, oi, abre um canal, mesmo tempo que abre, ele também fecha esse canal. Então, a função fática, ela é mais fácil de entender, né? Quando nós relacionamos com as perguntas, como, não é mesmo? Você está entendendo? Como eu posso perguntar para vocês, estão entendendo? Posso avançar? Aqui, né, um exemplo. Calou, alô, alô, ei, alô. A característica da função fática é centralizada no canal, tendo como objetivo de prolongar ou não o contato com o receptor, ou testar a eficiência do canal. Linguagem de falas telefônicas, saudações e similares. Tanto que eu coloquei aqui, né? Assim, aquela brincadeira, né? Então, também podemos identificar como da parte do telefone, né? Das linguagens de falas telefônicas, saudações como bom dia. Então, abre um canal, ok? Aí né? Outro exemplo também eu coloquei aí. E aí, cara, tudo bem? Tudo. E lá? Indo. Tipo assim, né? Ou, e a meninada? Ah, sei lá, vai. Assunto mais do cotidiano. A função poética. A função poética é a linguagem das obras literárias, principalmente das poesias, em que as palavras são escolhidas e dispostas de maneira que se tornam singulares. Eu, no livro de vocês, na página 145, tem um poema, e eu vou para vocês, ler para vocês. Meu mundo é hoje. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje. Não existe amanhã para mim. Eu sou assim. Assim morrerei um dia. Não levarei arrependimentos, sem peso da hipocrisia. Meu mundo é hoje. Wilson Batista e José Batista. Copacó, edições musicais. Eu citei, né, uma letra de uma música que é considerada como uma função de linguagem de emotiva, né, expressiva, que é uma poesia, que entra também a poesia. A função poética, ela é centralizada na mensagem, revelando os recursos imaginativos criados pelo emissor. Afetiva, sugestiva, conativa, ela é metafórica. Valoriza-se palavra, suas combinações. É a linguagem figurada apresentada em obras literárias, letras de música, em algumas propagandas e etc.
Bom, eu fiz uma retomada com vocês, né, do conteúdo das 6 funções, as 6 funções da linguagem. Coloquei também para vocês que tem no livro, e vocês podem utilizar essa videoaula, pode pausar, né, para registrar as anotações mais importantes também. E lembrando, tá, que anotem o seu nome, a sua série e a sua turma. Eu acho que eu não pulei nada, vamos lá. As funções, nós falamos sobre os elementos da comunicação, as funções da linguagem, o conceito, as funções, né, continuando o conceito, o que é comunicação, que as funções da linguagem são 6, função referencial, função apelativa ou conativa, função emotiva, função metalinguística e função fática e a função poética. A função referencial, eu vou voltar porque eu não lembro que eu falei sobre a característica da função referencial, que ela é centralizada num referente quando o emissor procura oferecer informações da realidade. Ela é sempre objetiva, direta, denotativa, prevalecendo, né, a terceira pessoa, linguagem usada nas notícias de jornal e livros científicos. A função conativa, as características dela, eu disse para vocês. A função emotiva, a função metalinguística, a função fática, que eu falei que é mais fácil, né? A característica dela, que ela sempre abre o canal e pode fechar o canal também, acontece isso, ela de abrir e fechar, quando eu digo assim, tenho que ir para o colégio, até mais, eu já fechei esse canal. A função poética, que acontece nas obras literárias. A característica dela, né, eu não estou lembrada, mas eu vou dar uma característica da poética para vocês, que é centralizada na mensagem, revelando recursos imaginativos criados pelo emissor. Ela é afetiva, sugestiva, conotativa, ela é metafórica, valoriza as palavras, suas combinações. É a linguagem figurada apresentada em obras literárias, letras de música e em algumas propagandas, etc. Gente, por hoje é só. Desejo para vocês bom estudo, sucesso, e se precisar de mim, estou à disposição, ok? E até mais. Obrigada.